Estamos dando início a um projeto aí muito bacana, né, e aqui eu tenho como coautor, co-participante o Mauro Mansur, né. Eu vou apresentar, todo mundo que está na bancada, todo mundo que está na mesa daqui a pouco para vocês, mas a gente dá início a esse projeto, que é o episódio 1 da Go Up Franchising, né, onde a gente tem como objetivo educar os agentes, né, desse ecossistema do franchising, e aí são vários atores, né, nós temos o candidato ou promissário franqueado, nós temos o próprio franqueado, nós temos o franqueador que é o dono da marca, que é o dono do negócio, que expande os seus negócios através de franquias, nós temos consultores como eu, nós temos intermediadores de negócios como o Mauro, nós temos aqui a advogada a doutora Viviane, representando a classe jurídica, né, tão importante para instrumentalizar, os contratos, né, os termos, para poder dar proteção principalmente para a franqueadora, mas não deixando de lado também os direitos, né, e deveres dos franqueados, né. Então a gente abre aqui o episódio 1 com um tema que é muito buscado, que é muito demandado na internet, em redes sociais, né, por onde a gente vai, eventos em geral. A principal pergunta é melhor abrir um negócio próprio ou abrir uma franquia, né? O que esses modelos nos possibilitam, né, em termos de oportunidade, quais são os seus riscos, né? Então a gente entende que também tem toda uma questão de vocação, de perfil, né? Existe o perfil empreendedor, que esse está muito mais direcionado a negócios próprios, né? Existe o perfil executor, que é esse que quer pegar uma receita de bolo, algo pronto, para poder iniciar muitas vezes a sua trajetória como empresário, e aí eles buscam franquia justamente por esse facilitador, e até mesmo lá na frente ele consegue ter mais experiência, bagagem para poder abrir o seu próprio negócio, né, a sua própria marca. Mas muitos iniciam, dentro desse espectro de facilidade, né, e de seguir uma receita que ele considera que é uma receita de sucesso. E aí nós vamos discutir até que ponto é também esse sucesso aí, né, porque muitas empresas, muitas franquias vendem sucesso, mas na verdade não são bem assim. Então, o grande objetivo nosso, você que está aí assistindo a gente, né, participando junto conosco, é educar o mercado, é educar todos os agentes, é f é ajudar na profissionalização do sistema de franchise, né, para que todos entendam eh o que precisa fazer para melhor empreender, para ter um sucesso mais garantido dentro desse sistema, tá. Então eu vou apresentar que eu vou começar com o meu parceiro aqui, já de longa data, o Mauro Mansur, né. Obrigado, Mauro, pela presença. Agradeço, grande honra. O Mauro é especialista em intermediação de negócios, ele é proprietário da Trespasse Franquias, né. O termo Trespasse, ele é realmente para fazer referência ao repasse de unidades franqueadas, então o Mauro tem muita expertise, muita experiência. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre essa trajetória e essa jornada que ele teve. Os cabelos brancos já Já disse, já dizem alguma coisa. já são 25 anos. 25 anos, maravilha. E aqui do meu lado esquerdo, a doutora Viviane Gaza, né, muita experiência, né, com formação em direito societário, direito desculpe, direito empresarial, trabalhou em São Paulo há muito tempo para grandes corporações, participando de processos de fusões, aquisições de M&A, né. Veio aqui, eu que importei ela de São Paulo aqui para Goiânia, já é parceira da Up Consultoria e Franchise, né, no desenvolvimento dos projetos de franquia, e é uma honra estar recebendo você aqui. Eu que agradeço muito pelo convite, Luciana. É uma grande satisfação estar aqui dividindo a mesa com vocês. Que bom, que bom. E aqui, né, esse empresário de sucesso, mas ele vai contar que para poder alcançar sucesso tem que suar bastante, Tem que né. O Eduardo, ele é CEO da Marca da Paz, é um projeto desenvolvido pela Up que a gente tem muito orgulho, né, eu fiz questão de chamá-lo aqui para o primeiro episódio, primeiro pela proximidade que a gente tem, né, pela confiança nessa relação aí, a gente tem tá até vislumbrando parcerias em outros setores, então é um prazer recebê-lo. A Marca da Paz
ela está aí expandindo para o Brasil todo, né, já está chegando a 40 franquias, está com uma meta ousada aí para final de 2026 chegar a 100 franquias, já está internacionalizando também, né, Eduardo? Já, nós Já estamos em 3 países fora do Brasil. Nós temos uma franquia em Orlando, em Luanda e uma em Lisboa, Portugal. aí, tá vendo? Já colocou o pezinho lá fora, né? Graças a Deus. Então depois aí você vai contar um pouquinho mais dessa trajetória lá do início, né, quando começou com seu pai, a história é muito bonita, vocês vão ver que É realmente muito legal. é uma trajetória de muito esforço, né, de dedicação, de confiança, de fé, É né, isso. porque aqui também a gente vai estar tratando de fé, né, então vai ser muito bacana e obrigado pela presença. Eu que estou honrado de estar aqui nesse primeiro, né, e junto com toda essa turma aqui, eu com 2 metros fiquei pequeno. Sentado dá uma embolada, né, a gente se sente mais assim, Mas estou muito feliz e muito honrado de estar aqui nesse primeiro, fazer parte disso. Que bom, que bom. Então vamos lá, vamos começar nessa rodada nossa aí de conversa, de bate-papo, né. Então mais uma vez dizendo que a gente vai estar falando vamos estar respondendo essa dúvida, né, será que é melhor abrir um negócio próprio ou investir em franquia, né. Então eu vou começar aqui, falando um pouquinho dessas diferenças, né, e aí vocês me ajudam também a contextualizar essas questões. Eu particularmente vejo que o franqueado, aquele que quer uma franquia, geralmente ele busca justamente porque ela não tem ou a habilidade, né, Uhum. para poder e até mesmo a parte cognitiva, né, a gente sabe que, parece não lembro bem, mas o lado direito acho que é o lado da do raciocínio, né, daquela coisa mais lógica de cognição e a gente tem o outro que é o de execução, né. Então, enfim, eu o perfil muito daquele que busca uma franquia é justamente esse, ele não quer arriscar, né, ele não sabe por onde começar, ele não sabe como fazer, né, como é que eu vou implementar isso? Porque você tem que pensar em marca, né, você tem que pensar em marketing, você tem que pensar em venda, você tem que pensar em estruturação, e você tem toda a parte de implementação e execução, Estratégia né. também, né, tudo. Estratégia, enfim, planejamento, então ele não sabe lidar e muitas vezes não quer. É melhor pegar uma coisa pronta, né. E muitas vezes você é cliente de alguma marca e deseja aquilo, né. Você vai no McDonald's e fala assim: "Poxa, eu queria ter um negócio desse", né. Você vai na Marca da Paz, você vai numa loja e fala: "Cara, que bacana essa loja, eu quero ter um negócio como esse", né. Então é muito melhor já entrar dentro de um espectro onde as coisas estão desenvolvidas, estão formatadas e ele vai seguir, né. Agora aquele que quer abrir um negócio próprio é muito mesmo da veia de empreendedor, né. Ele não vai seguir regra nem quer, né. Ele que vai instituir o padrão dele, a cultura dele, né, ele vai desenvolver a própria marca, né. Então esse é o cara que tem mais, né, perfil para lidar com um negócio próprio, né, e não quer franquia, né, porque a franquia exige realmente padrão, exige você seguir regras, né. O que que vocês acham, sobre isso aí? Eduardo, por favor, comente Ó, sobre essa questão. o que que eu enxergo hoje? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou uma franqueadora, mas eu acredito que principalmente no Brasil que a gente vive hoje, é tudo muito incerto. E você pegar algo que já foi validado, você já começa com muitos passos à frente, Uhum. de qualquer outra pessoa. Então você já entrar num negócio que tem uma marca, que tem um produto já requisitado, né, você não tem que validar um produto, você não tem que validar uma logística, você não tem que validar uma operacional, você não tem que validar uma estratégia. Cara, isso te poupa muito dinheiro e muito tempo, né. Então, o que eu percebo é que talvez você consiga sozinho, mas vai demandar É. até mesmo coisas pequenas, por exemplo, como qual sistema usar, né. Eu mesmo já falei muitas vezes Uhum. até achar o sistema ideal. Então, e eu já entrego isso, falo: "Ó, eu já testei esse, o melhor é esse aqui". Aham. Então, nisso ele cairia num contrato com a carência, com não sei o quê Então, ou e seja, você tal. tem muito mais etapas de validação, né. É Exatamente. validação de produto, é validação de mercado, é validação de cliente, é validação de sistema. Exatamente. Então, quanto tempo eu demorei até achar qual é a melhor malha, a melhor tinta a ser usada, melhor acabamento, o que Uhum. que entre custo e preço final, né. Sim. Então, tipo assim,
Tem produtos melhores? Tem, mas talvez fugiria do preço que eu gostaria de trabalhar. Perfeito. Então eu já achei esse equilíbrio exato, que Uhum. talvez o cara iria passar por todo esse processo. Compra uma malha, testa, não deu certo, lavou, não, Uhum. desmanchou, não sei o quê. E Eu já nós- entrego algo pronto. Então, Uhum. eu já entrego algo já validado para esse franqueado. Então, eu acredito que hoje, se a pessoa quer errar menos, eu entraria já em um projeto que já está estruturado para franquias. E de preferência algo que não seja novo, né. Apesar que eu passei por essa etapa, mas a novidade ela é uma incerteza, né, então se não for algo que você deseja muito, eu já procuraria algo que além de franquia, que já fosse algo validado por outras pessoas também. Mauro, o que que você acha aí dessa Eu acho que está coberto de razão. Toda empresa, né, ela passa com ajustes, né, né, acertos e erros para chegar a esse nível de os excelência, refinamentos, de né? refinamento. E também a gente tem que entender, às vezes tem um estigma de que o franqueador quer franqueados como escravos, vamos dizer, né? Eu quero trabalhar pouco, então eu vou colocar aqui um franqueamento e vou receber royalties e tudo mais. Só que a carga de trabalho do franqueador é gigantesca. Uhum. Não pode parar. Ele tem que estar sempre desenvolvendo, né, novas formas, novos mercados, né, olhar a tendência. Sim, Eu costumo dizer que é um jogo coletivo, né, franquia e franqueadores. claro. Então essa mentalidade tem que ser coletiva. Não é E usa uma expressão que é relação ganha-ganha. ganha-ganha. As duas partes precisam ser vitoriosas nesse processo, porque é uma parceria. Então, Esse time tem que ganhar, tem que ganhar, né? né? A quem é o dono do time é importante saber, Uhum. mas é o time tem que jogar para a mesma direção, É. né? Respeitar as regras e tudo mais. Se a gente fizer uma analogia por aí, existe um jogo solo, né? Mas não é o caso. Uhum. Você empreender hoje, nesse custo Brasil, né? Uma jornada sozinho, não é barato. Eu já fiz, eu já passei por isso. Hoje eu não deixaria de entrar numa franquia e entraria numa jogada dessa. Apesar de que a gente já tem uma, né, né, levanta, cai e tudo mais. A vida vai nos ensinando. Mas hoje o mercado tem essa alternativa de buscar o franqueamento. Sim. Fórmulas testadas, validadas, como foi bem dito aqui, e muito mais seguro, né? Você entra realmente um guarda-chuva aí de proteção, com regras bem claras estabelecidas. E no nosso caso em particular, 2 vezes, né, porque a gente repassa unidades, ativas, né, Sim. no histórico, 10 Uhum. anos, 15 anos, né. A gente Vamos falar disso daqui a pouco, viu? Com certeza. Vamos falar. Doutora, E há ainda o suporte, né, da franqueadora. O franqueador é um empresário que já testou aquele modelo de negócios, e eu vejo também que há possibilidade do franqueado, compartilhar com os demais franqueados as experiências do negócio, porque são todos empresários, eles não são concorrentes, né, eles estão ali para somar, para a rede como um todo. Então eu Uma vejo que sinergia há pura, né. exatamente, há muitas vantagens aí você já pegar um modelo de negócio testado. bacana. Então, só para a gente finalizar essa primeira parte, né? Olhando aqui para os telespectadores, então é muito importante que você se entenda, né? Que você compreenda qual é a sua vocação, né? Se você está mais alinhado com um projeto pronto e que você vai executar, né? E aí entendendo que vai seguir regra, que vai seguir padrão, né? Não tem como fugir disso, né? Não tem como mudar o jogo né? No meio do acontecimento, não vai ter jeito, você tem que seguir aquilo que a franqueadora tá exigindo, porque ela tá justamente preservando uma série de questões aí que é padrão, né. Esse time tem que jogar uniformizado. Tem que chegar aí, isso, Não, todo mundo com o mesmo uniforme, não dá, né. não tem jeito. E aí você também que entende que, é melhor, você tem mais vocação para empreender num negócio próprio, saiba que tem também os seus desafios, né. As duas possibilidades têm os seus desafios, né. Primeiro entender realmente aquilo que está no seu coração, aquilo que te move, né, e depois realmente implementar sabendo, que existe a necessidade de planejamento em ambos os modelos. Lógico que você pega algo pronto lá da franqueadora, mas se você está implementando naquela cidade, você tem que fazer um mínimo de plano de negócios, né, você tem que tornar viável aquela franquia dentro da região que você vai estar operando, né. E o planejamento também para aquele que está empreendendo com a marca própria, né, que exige ainda mais, porque é a partir dele, né, que ele vai
estudar todo o mercado e mensurar resultados para que ele possa depois implementar, né. Seguindo aqui, Eduardo, me conta um pouquinho aí da história da expansão da marca, quando começou, né, porque muita gente olha lá para a ponta do iceberg, né. É. Nossa, já está com 40 franquias, com meta de 100, mas não imagina como é que foi o começo lá com seu pai, com a sua mãe. Conta um pouquinho aí dessa história. Exatamente. A marca da Paz, ela nasceu antes de eu nascer, né, então ela nasceu em 1990, eu nasci em 91, e começou como toda empresa gigante, começou pequeno, né. É. Então Na garagem ali, né. Então, começou fabricando, meu pai trabalhava vendendo propaganda na TV Anhanguera, que é a filial da Rede Globo aqui, e ele pegava todo o recurso que ele tinha, comprava de matéria-prima para minha mãe junto com a costureira Aham. produzir, dava para produzir 30 camisetas. Então era tudo que ele Olha. conseguia produzir, e depois quando terminava ele saía para poder vender. Mas o nosso objetivo, Então ele mesmo vendia, ele mesmo ele mesmo saía. vendia, ele mesmo Tá comprava vendo aí, pessoal, matéria-prima como é que é? e ele saía para poder vender. Só É. que o que que era a dificulda que era a maior dificuldade? Que a gente produzia para um público que criou uma teoria para não comprar nossas camisetas. Vou explicar para vocês. A a a gente produzia camiseta com mensagens bíblicas, sempre. Aham. Então era com o nome de Jesus, algum versículo, alguma coisa. E num determinado momento, hoje em dia o pessoal usa camisetas 3, 4, 5, 6 vezes, depois já doa, já perde, É. já joga fora, enfim. Mas antigamente, vocês devem lembrar mais do que eu principalmente, que a gente usava a camiseta até não servir mais, passava por irmão mais novo, não era isso? É. E depois não servia mais para ninguém, você lembra o que que virava a camiseta? Exato. Pesa na Pano de chão. Pano de chão. É. Todo mundo exatamente. Então Verdade. então todo mundo transformava a camiseta em pano de chão. Então eles criaram a teoria e falou: "Não, se a camiseta tá escrito o nome de Jesus ou um versículo, como que a gente vai esfregar essa camiseta no chão depois?" Ah, não Ou dá. seja, depois de 10 anos, 20 anos, ele dava errado, né. Aí, cara, e aquele negócio não vendia, aquele Aham. negócio travado, assim, parece que a roda não girava, sabe. Como é início de todo Sim. negócio, Uhum. é meio que assim. E até que um dia meu pai assumiu um cargo na igreja. No que ele assumiu esse cargo, chama superintendente da escola bíblica dominical. Uhum. E ele falou assim que tinha um estoque, e ele chegou pro pastor e falou assim: "Pastor, tô com vontade de construir umas salas aqui para as crianças, para os jovens e tal, pra gente Legal. ter um momento deles, pra eles Aham. estudar a Bíblia, cada um no seu segmento." Uhum. E o pastor falou: "Ó, amei a ideia, só que nós não tem condição nem de comprar um tijolo, quanto mais de construir várias salas, né." E meu pai foi embora para casa aquele dia meio chateado, mas quando ele voltou, ele teve uma ideia, falou assim: "Olha, eu vou pegar o estoque da minha empresa todo e a produção que eu tenho." Então só fazer um parênteses, Aham. assim, o seu pai, ele lidou com a escassez, Uhum. que é algo Durante muito 6 anos. comum em quem está começando um negócio novo e próprio. É a escassez de recursos, é a escassez de pessoal, né, a escassez de até de planejamento, que vai ali na tora, né. Exatamente. Então a marca da Paz nasceu em 1990, essa história que eu vou contar agora é Sim. de 1996, então durante Uhum. 6 6 anos, anos. vários parentes, amigos, todo mundo falou: "Não, procura outra coisa e tal." É. Isso era normal escutar isso, porque realmente pessoas que amavam, né, às vezes a gente coloca como se fosse um inimigo, mas não era, a pessoa que amava, É no via a sentido de dificuldade, proteção, sim. ó, procura outra coisa e tal. É. E naquele instante meu pai assumiu aquele cargo, Uhum. teve aquela ideia, falou assim: "Eu vou pegar o estoque da minha empresa e a produção e vou doar 100% para esse projeto, para que a gente possa fazer." E aí, nessa forma, muitas pessoas vieram ajudar, então pegaram 5, Uhum. 6 camisetas, 10 camisetas para poder ajudar a vender e É. tal. Rapidamente arrecadou o dinheiro, rapidamente construiu, porque na época os irmãos mesmo trabalhavam de servente e tal. Construiu, fizeram as salas e tal, e no dia da inauguração, meu pai estava lá, veio a gente chama de irmãzinha do coque. Você sabe Hã. o que que é isso? Irmãzinha do coque é aquelas que são usadas por Deus, né, Ah, então, legal. aí ela veio, colocou a mão na cabeça do meu pai e falou assim: "Olha, Deus tá te mandando entregar um recado, a partir de hoje eu abro as portas do seu negócio, porque eu conheci seu coração, Olha, e você nunca mais vai conseguir atender a demanda que eu vou mandar para sua empresa." profetizou.
Foi uma profecia Pensa. que já se cumpriu naquele set. Sim. Meu pai falou que naquele mês ele já teve que fabricar 50, que as 30 que estava acostumado não dava. Uhum. Aí pouco tempo passou para 100, a 100 não dava, 1000, É. 1000 não dava, 10.000, 10.000 não dava, 100.000, 100.000 não dava. A gente chegou a produzir mais de 220.000 peças por mês. E acredite se quiser, não dava. Eu tô aqui com um problema aqui com franqueado falando: "Ah, que tá faltando moletom, o frio já Aham. chegou e tal". Ao mesmo tempo que me gera aquele sentimento de: "Poxa, eu vou aumentar a produção, vou Sim. expandir", ao mesmo tempo me lembra da promessa que foi feita em 1996, há 30 anos atrás, e que Uhum. ela é real até hoje. Então, às vezes as pessoas, querem saber do processo, da nossa sabedoria, do nosso É. conhecimento que a gente fez, mas foi a mão de Deus literalmente Sim. que foi estendida, de um sonho, de algo, de uma profecia. E a própria fé, né, que a gente tá falando muito dessa questão, porque a partir do momento que eu tenho fé que isso vai, né, se concretizar, que aquele meu sonho vai concretizar, você passa por todas as barreiras, inclusive das pessoas que estão falando: "Para com isso, Exatamente. né, procura outra coisa", né. É, Não vai. não vai, Não vai. não vai. Então realmente, a gente precisa primeiro ter a fé, acreditar, que aí, como você disse, Deus vai reinar e Deus vai lógico abençoar, né. que a gente buscou tudo que estava ao nosso alcance, né. Eu sou formado em administração, sou formado em Sim. direito também, meu pai é formado em marketing, minha Uhum. mãe também então o que a gente pôde fazer para estruturar e melhorar e contratar pessoas também especializadas e tudo, o Luciano foi uma delas no meio da nossa trajetória, quando a gente quis franquear mesmo. Mas o que eu enxergo de fato é que a mão de Deus tem nos sustentado a todos os dias ali, sabe, tem nos abençoado. E não é diferente com ninguém que se propõe a fazer e a cumprir o É. propósito, sabe. E Eduardo, você eu conheço a história, né, fala um pouquinho aí de quando houve uma virada de chave também para a questão do marketing, multinível, ou marketing de rede, né, isso antes de virar franquia. Como é que foi esse Isso processo aí, esse foi trabalho? mais ou menos 2015, Aham. eu já tinha formado em administração, meu irmão também já tinha sua formação em publicidade, e a gente já começou a dar pitaco dentro da empresa, a gente cresceu a vida inteira, desde que a gente entende por gente, trabalhando Sim. ali dentro da produção. Em 2015 a gente começou a dar algumas sugestões, né, Aham. e começou a conflitar com as ideias dos nossos pais. E aí 2015 a gente começou e tal, quando foi 2017, meu pai falou assim: "Ó, eh, a gente queria mudar muita coisa, a gente queria mudar o sistema comercial inteiro", a gente trabalhava com representação nessa Uhum. época, então a gente tinha representantes, só que a gente estava sentindo os representantes acomodados, a gente dava região para eles, então tipo assim, a gente, depois não tinha o que fazer, até ele estava respaldado por Hã. um contrato, então se ele vendia ou não, não interessava. É. E quando encerrou aqueles contratos, a gente falou assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso. Na verdade, a gente dava exclusividade para uma pessoa, agora nós vamos incentivar que ele traga novas pessoas". Perfeito. Então essa era a ideia Uhum. do marketing de rede. E aí foi quando meu pai falou assim: "Olha, eu não concordo com essa mudança, eu acho que a gente tá bem do jeito que tá, eu acho que time que tá ganhando não se mexe, né, a famosa frase. Mas já que vocês querem, eu entrego a caneta na mão de vocês. O mérito do sucesso e do fracasso a partir de hoje é de vocês. Uhum. Então, cresceu o mérito de vocês, fechou, né, Sim. consequência de vocês também". Então, com essa leve pressão, meu irmão assumiu Uma grande responsabilidade, né. a empresa, mas minha mãe tem uma frase que ela diz assim que a pressão, ela acelera as coisas da nossa vida. Ela falava assim: "Meu filho, suporta a pressão, porque a pressão acelera as coisas da nossa vida". E ela dava um exemplo culinário, né, ela falava assim: "Ó, a carne que a gente prepara ela com 1 hora, 40 minutos, quando a gente submete ela à pressão, ela fica pronta em 15". Sim. Os legumes, a Perfeito. mesma coisa. Então Exatamente. então todo mundo que suporta a pressão é colocado mais cedo à mesa. Ela sempre repetia essa frase. E a gente assumiu ali, foi pra cima, né, naquele projeto. Batata quente estava na mão, É, tinha que e tinha que dar certo, não é. tinha outra opção, né. E deu muito certo. Então no primeiro ano a gente cresceu 600%, foi algo avassalador, assim. Depois no segundo ano também teve crescimento, no terceiro ano uma estabilidade, e depois Aham. a gente chegou na pandemia,
que a gente achou, falou, poxa, agora vai vir, vai ser pancada. Uhum. Cara, a gente cresceu 2000% no ano da Nossa. pandemia. Porque o nosso negócio, na verdade, estava estruturado para quem queria construir uma renda extra a partir de casa. Justamente, Uhum. E tudo que E aí foi um ponto positivo. tudo que É. a pandemia oferecia era isso, fique em casa. Então, eu tinha um projeto que era construir uma renda a partir de casa, sem sair de casa. Vocês chegaram a quantos, 100.000 pessoas vocês cadastradas. chamavam de quê? De parceiro, associado? A gente chamava de revendedores. Revendedores. Então, nós tínhamos Quantos 100.000 então? 100 empreendedores, na verdade. Aí, 100.000 pessoas, 100.000, né, no Brasil pra todo. 117, alguma coisinha assim. Que maravilha. E ativos que Aham. comprava ativos a gente chamava pessoas que compravam acima de R$ 700, Uhum. 8.000 pessoas. Então dava É um contingente. então dava um volume muito, muito grande mesmo. É. Foi aí que a marca da Paz tomou uma proporção nacional, assim, Sim. muito grande, porque a gente É. tinha praticamente em todas as cidades do Brasil, tinha alguém que revendia marca da Paz. E aí veio a virada de chave pra franquia. E Quando é aí que foi? O que despertou? o que despertou foi uma dor, na verdade. Aham. Porque apesar de eu ter essa quantidade de gente, eu tinha constantemente pessoas falando que: "Ah, que aconteceu com a marca da Paz? A marca da Paz Uhum. sumiu e tal". Por quê? Porque na verdade, se você revendia na sua cidade e deixava de revender, na cabeça do cara, a marca da Paz deixou de existir. Por quê? Porque ele Ah, tinha tá. acesso só a uma pessoa que revendia e não a marca como um todo. Então a gente tinha aquela dor, falou assim: "Poxa, a gente tem um negócio muito volátil, né, Uhum. que a pessoa pode vender hoje, amanhã não vender mais. As pessoas já não têm mais acesso aos produtos". Então eu falei: "Cara, eu quero pontos físicos, onde a pessoa pode ir na loja lá e poder Perfeito. comprar". Uhum. Só que a gente nunca tinha trabalhado nesse formato, né. Mas aí a gente chamou o Luciano, começou a conversar ali, e ele falou: "Não, a gente pode fazer e tal, e dá para vocês mesmo sem a gente fazer algumas projeções, Sim. entender os números de vocês, e já fazer". Uhum. E eu tinha a plena convicção de que, poxa, numa base de dados de 100.000 pessoas, eu vou vender 100 franquias aqui. E eu batia o pé e falava: "Vou vender e tal". Até descobrir que, na verdade, o tipo de pessoa era o tipo de empreendedor era completamente Perfil é outro, o perfil, exatamente. É. Então, tipo, Que é o que a gente já comentou, né, o perfil dele, a vocação, e tem toda uma questão de capacidade, de laço financeiro, né, você precisa ter um exatamente. capital para poder Então investir. ele tinha o perfil empreendedor, mas não Uhum. tinha É. o financeiro, porque Uhum. era uma pessoa que comprava R$ 700 por mês, né, então ele comprava ali, vendia e depois pegava aquele lucro, pagava a conta de água, de luz, depois pegava aquele lucro, comprava um pouquinho. Então todos os meses ele fazia uma recompra ali, mas muito baixinha. E aí não saiu nenhuma. A gente desceu ali tudo e nada, aí veio o primeiro balde de água fria, Sim. assim, né. Mas eu acreditava muito no projeto. E eu falei assim: "Olha, então eu vou achar uma pessoa interessada e eu vou entrar junto com essa pessoa. Então se ele Uhum. tiver o mínimo ali de capacidade ali para operar, eu vou entrar". E nas Uhum. 4 primeiras franquias foi desse jeito, eu entrei como sócio, entrei como Isso é acreditar no negócio, né, Mauro? Exatamente. Doutor, então você dá uma voz, né, você fala assim: "Eu vou com você, eu confio nesse projeto", Sem dúvida. né. Isso. Eu O falei próprio fundador acredita a esse ponto. Primeira unidade foi Caldas Caldas Novas, a Novas. segunda foi Florianópolis, Aham. terceira, Rio Verde, quarta Goiânia. Lembra até a quinta, porque depois porque são os marcos, né, que depois fica grande demais, O negócio é tão bom, mas tão bom que essa de Goiânia eu comprei agora. Eu comprei dos outros sócios. Eu tenho uma franquia hoje. Bacana, bacana. Então, foi algo, eu falei: "Cara, eu preciso testar algumas coisas, né, eu preciso testar alguns protótipos, algumas coisas". E eu sendo o tempo inteiro ali, questionado ou É. entendido pelos sócios, né, e tal. Aham. Eu falei: "Cara, quer saber do negócio? Me vem essa franquia aqui de Goiânia aqui". Então aí você já abre aqui a oportunidade do Mauro entrar mais num assunto Falar que ele tem vasto conhecimento, muita experiência, são anos e anos aí trabalhando como intermediador de franquia. Conta um pouquinho da sua história, que eu conheço lá da Subway, né, você fez um trabalho aí bem pontual para a Subway, né, e o Eduardo acabou de comentar aqui que o franqueado vendeu a franquia para a franqueadora, ou seja, vendeu para ele, né. Como é que isso acontece, cara? Caso geralmente
E quando que isso acontece? Quando que um franqueado deseja repassar a franquia? A gente sabe que tem várias circunstâncias que forçam muitas vezes ele a repassar a franquia, né. Mas me fala aí, conta primeiro um pouquinho do seu currículo, da sua história, e depois entra nesse método. Nós estamos no segmento aí de M&A, né, vamos dizer. A gente está numa versão mais simplificada, que a gente optou, né, Uhum, fizemos aí um rebrand aí em relação a marcas e reposicionamento para justamente atender essas dores do franqueado. sim. Uhum. O franqueado fica muito desassistido na hora de empreender a busca desse substituto. Sim. Via de regra, a franqueadora, ela até porque não é o objetivo dela ficar, reposicionando células que ela já conquistou. Uhum, Então essa célula dissidente, ela fica meio sem norte aí, quando ela vai para o mercado, até porque não é o negócio dele, né, revender aham. franquias, revender unidades, ele tem essa técnica, né. E ele não mantém uma carteira de potenciais investidores, então quando ele empreende sozinho a oferta dessa unidade, Network dele é pequeno, ele não está voltado né. para isso, Sim. né. Então você tem que manter uma carteira de Aham. potenciais clientes, ou multifranqueados. O que é convencional? Eles, recorreram aos pares, né. Então primeiro oferece entre eles ali, existe ali uma comercialização tradicional entre os pares. A franqueadora, Você está dizendo internamente ali, entre os próprios franqueados, né. a E família geralmente eles têm ali o canal, eles abrem mesmo o grupo do WhatsApp, a franqueadora não gosta muito disso, mas eles têm o grupo deles ali, né. concorre com ele. É. Aí ele fica feliz quando É. alguma outra célula encampa, Sim. né, porque, resolve a questão dele, que às vezes é emergencial a saída, né, Uhum. seja ela por questão, muitas das vezes particular, não tem nada a ver com a viabilidade da operação, né. Existe também a inviabilidade, mas, o que a gente tem se deparado aí que são situações de cunho particular. Às vezes é questão de saúde, separação, morte. A pessoa também, aquele empreendimento já aquela unidade, já não está mais fazendo parte, né, do projeto de vida, enfim, não é demérito nenhum vender o que é Uhum. teu, né. Se você comprou, pagou, né, ordeiro na condução da unidade, da franquia, Uhum. em um dado momento você planeje sair. Aham. Sempre aconselha é que não saia de qualquer forma, né, Uhum. venda de qualquer forma. Porque é ruim para a própria rede, eu acho que a própria franqueadora tem que buscar isso aí, critérios para deixar essa célula sair de qualquer forma, porque às vezes sai atirando por alguma insatisfação, acha que Uhum. venderia na outra semana, né, Uhum. Sim. ele levou às vezes 1 ano para entrar, mas ele É. pensa que na hora de sair, 1 mês. Hum. Então a gente já vai explicando isso bem no começo, fala: "Olha, você não fica achando que você colocou aqui na nossa carteira, e mês que vem você já está na praia lá, não é assim que funciona aqui não". Dizer o mercado não é assim, Sim. é um casamento, né. Sim. A bem da verdade é bem um casamento, a gente fala tem essa analogia. Você casa com esse negócio, e você não pode 2, 3 vezes querer sair desse negócio novamente. Você vai ter o mesmo problema de tempo e tudo mais. Mas, então essa preocupação de observar o que levou esse empresário a sair, ele ali já mostra pra gente o grau de comprometimento dele com o negócio, o encantamento dele com o negócio. E aí a gente pega os números e vai analisar essa arquitetura de remuneração dele. Hum. E é aí que, infelizmente, a gente já conversou muito sobre isso. E tem que analisar as cláusulas do Tem contrato, que analisar quais são as, né, dele com relação o que que a franqueadora permite, se ela cobra a taxa de repasse, né, que é muito comum, tá lá no contrato de franquia. mais ônus para sair, né. Quem paga a taxa de repasse é quem está repassando ou quem está entrando? Via de regra, a adesão da franqueadora, quando você entra, presume que ela vai fazer, vamos dizer, o trabalho, Sim. fazer de, Uhum. né, tal. E ela usa essa prerrogativa aí, né, Aham. impor a você que está entrando. Que está entrando, justamente. Que eu já sabia disso, mas justamente é pra gente explicar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que quem paga a taxa de repasse é quem está entrando na Via de franquia. regra, é uma taxa menor. É menor, até porque a franqueadora não vai ter todo aquele trabalho que teve, né, já pra é. E Aham. ela continua com os royalties.
a aeronave está no ar. A Uhum. grana de piloto, ela está no ar, não perde nada, Sim. né. Mas, isso já é previsto em contrato. Mas a franqueadora, ela vai dar o treinamento para esse novo, tem que dar o treinamento para esse novo franqueado. Deveria. É. A gente espera que Uhum. que faça valer, né, esse custo extra para que ele O Mauro falou que deveria, porque nem todas as franqueadoras têm essa boa prática, essa prática que seria a prática assertiva de um novo franqueado que tá entrando, mesmo que seja numa franquia de repasse, ele não conhece o negócio. Ele não está aculturado, né, ele precisa entender como proceder, como operacionalizar aquela franquia. Então a franqueadora obrigatoriamente tem que dar o treinamento, né, o bem dela, né. o bem da saúde do corpo, né, dos franqueados. Você ter um operador treinado, um operador disciplinado, seguindo as diretrizes da franquia, né, isso é bom para a própria franqueadora. Claro. Ela não pode fazer conta desse trabalho, Uhum. né, ainda mais se ela estiver deslocada, né, do quadrante ali do Sim. franqueado, Uhum. né. Então se as franqueadoras começarem, né, aquilo que a gente estava conversando, eh melhorar o crivo na seleção desse franqueado, Sim. porque joga muita culpa em cima do franqueado. A gente sabe que existe aí ultimamente, está muito comum aí esse questionamento, franqueadoras, mercenárias, no sentido de vender, vender e vender. É. A Uhum. realidade econômica ninguém nem lembra. E o pobre coitado do franqueado, ele fica à mercê dessa sedução, Uhum. porque é uma mídia pesada. Uhum. São empresas, especializadas em impulsionamento, que vendem dezenas de franquias, talvez até por semana, por dia. Sim. Eu fico impressionado a facilidade capta o investidor longe das bases, né, interior e tal. E aí, o que que a gente entende, né, quando a gente se depara aí, as razões que levam, né? Sim. Muitas vezes, evidentemente, que a inviabilidade permeia aí. Mas como a gente não hospeda na carteira, produtos com inviabilidade, não justifica o intermediário se propor a fazer uma pré-seleção no mercado, Uhum. montar uma carteira de opções saudáveis, viáveis e hospedar uma situação Sim. que é nítida, claro, uma arquitetura de remuneração, às vezes, errônea, irresponsável. E aí a gente vê direto aí franqueadores aí sendo alvo de processos, né, na sua área. Sim. A senhora deve ter várias situações de exemplo, e é uma pena, porque a veia empreendedora do brasileiro, ela é um ativo do nosso povo, né. Uhum. A gente é muito empreendedor e deveria ter esse respeito, Sim. ainda bem que existe uma legislação. E se todo mundo for ordeiro e seguir legislação e seguir regras, e o franqueador fizer a parte dele, esse franqueado, ele entra com essa intenção de ter proteção, né, de ter, um aval. E é isso que o franqueado espera, né. Quando eu opto por uma franquia, eu estou esperando que a franqueadora pegue na minha mão, de fato, porque eu não conheço aquilo lá. E eu não tenho experiência, por isso que eu estou procurando franquia, né. Se eu tivesse veia empreendedora, vou fazer meu negócio, pronto, minha marca, é uma outra coisa. Agora eu quero a sua franquia. Então, se eu quero a sua franquia, eu tenho algumas, incapacidades, né, vamos dizer assim, para poder operar sozinho. Então, se eu estou escolhendo comprar a sua receita, que você me passe a receita de como fazer, de como ter o seu sucesso, né. E aí a franqueadora vai e simplesmente faz todo um trabalho, né, de 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 mimar esse candidato a franquear, até chegar na assinatura do contrato, e aí assina o contrato, faz um treinamento básico e deixa ele. Não pode, né. Então ele precisa ser não só treinado para operacionalizar a franquia, né, no caso da loja, ele tem que saber fazer um controle de estoque, ele tem que saber fazer compra, né, ele tem que saber fazer, o controle de caixa, que são operações, são questões que vão estar no dia a dia desse franqueado, né. E não só isso, como é que eu vou vender camiseta? Como é que eu vou atrair os meus clientes para dentro da loja, né? Qual é o marketing efetivo, né? Eu preciso investir em tráfego pago, Google Ads, Meta Ads, né? Enfim, eu preciso aprender a vender, que muitos desses franqueados que entram numa franquia justamente não sabem vender.
E a Exatamente. gente sabe que tudo é venda, né? Exatamente isso foi algo que eu criei agora, esse ano inclusive, que foi o quê? 3 encontros com os franqueados semanais. Então, o pessoal fala: "Ah, mas não é muito?" Eu falei: "Não, a minha diferença para o Cristiano Ronaldo, ele joga uma vez por semana, eu também. Mas qual é a Aham. diferença minha para ele? Ele treina todo dia. É. Então todo dia Ainda ele mais treina, né, todo dia ele passa por um treinamento. Então toda segunda-feira é comigo, todos os franqueados comigo, eu dou um treinamento. Aí toda quarta-feira tem um treinamento só de vendas e performance, então, tipo assim, Perfeito. vai passar estratégia na prática mesmo para Uhum. eles executarem. E toda sexta-feira treinamento de marketing, falando sobre rede social, falando sobre tráfego pago, Perfeito. falando sobre então, eu consigo fazer o tripé funcionar, né, Uhum. e sem falar que é o suporte que eles precisam, Sim. né. Então eu falei assim: "Cara, não dá mais pra gente, ter universidade, ter um negócio tal, isso tudo é importante, mas ter esse encontro online onde a gente consegue passar e ver o resultado na prática, né. Uhum. Então passou, da outra semana eu já pergunto: "E aí, vocês aplicaram? Como é que foi? O que que deu certo? Não deu? Tal? Ó, não deu, então tira fora, vamos só partir pra próxima". E a gente vai evoluindo. Muito bem, posso fazer Sim. complemento aqui? O franqueado não quer dizer que todos 100% dos franqueados serão comprometidos, Uhum. Claro. terão a Claro. chama acesa. Aham. Nós estamos falando aqui da turma, né, Uhum. disciplinada, né, que está a fim de somar nessa família, nesse grupo. Evidentemente, tem as exceções de franqueados, né, que às vezes o pai, né, o avô, eu vou te dar uma franquia, se analisar realmente, né, a aptidão dele para trabalhar ou para Uhum. se comprometer. Então, é importante que a gente está aqui falando das pessoas sérias, dos comprometidos, mas existem as Uhum. exceções, né? Uhum. Esse negócio que eu vou comprar, porque filho precisa. É o marido que compra a franquia para a esposa nunca empreendeu, nunca liderou pessoas. Gente, você vai ter um negócio, vai liderar pessoas, Quem não mexe, né? quem não tem paciência de mexer com gente, E outra, gostar gostar de gente, gostar de se relacionar com pessoas. gostar. Se não gostar, não adianta ir para o mundo de franquia, nem para negócio qualquer, porque se você vai lidar constantemente com pessoas. Eu tenho uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, que ele fala: 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não entende de negócio. Entendeu? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Claro, a IA está aí substituindo, muitas frentes de trabalho, né, muitas pessoas, Já tá, né? mas ela não vai substituir essa relação humana que precisa, né, desse contato. Eu preciso liderar pessoas, eu preciso ensinar meu colaborador a trabalhar, então eu preciso aprender a fazer para ensinar. Uhum. Eu preciso fazer a gestão, eu preciso liderar essas pessoas para poder chegar nos resultados que eu preciso, né. Eu, como franqueado, preciso também ser, mentorado pelo meu franqueador, pela minha franqueadora, a fazer gestão de negócio, de fato. Gestão financeira, né, trabalhar com metas, com indicadores, né, os chamados KPIs, né. Então, a franqueadora ela tem ela tem esse desafio e essa responsabilidade, eu digo muito que é responsabilidade. Eu preciso ser responsável pelo meu parceiro, eu preciso tratar ele como meu filho. Que ele precisa evoluir, ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a ser independente, porque também o franqueado não pode ficar dependendo da franqueadora o tempo todo, né. E também vem muito essa questão de falta de maturidade dos candidatos a franqueado, que eu sempre gosto dessa analogia, que é a máquina de refrigerante. Você coloca lá a moedinha, né, você escolhe o refrigerante sai, você sai bebendo ele. Cara, franquia não funciona assim. Né, não é porque você está pegando uma coisa pronta, né, com aquela receita, que é uma expressão que eu gosto de usar bastante, que vai dar certo. Ela precisa da sua presença, precisa de você no dia a dia, né, pra coisa funcionar. A franqueadora vai te dar o suporte, mas ela não vai gerir para você. Ela não vai entrar lá para poder liderar seus colaboradores. Então existe essa incompreensão dos promissários franqueados, dos candidatos que estão entrando numa primeira franquia e acham que tudo vai acontecer de forma automática, né. Vou passar aqui para a doutora Viviane, para a gente poder comentar um pouquinho aí da importância de analisar profundamente a COF, que é a circular de oferta de franquia, né, que ela começa a balizar ali o relacionamento entre
franqueador uma prévia, né, para poder depois assinar o contrato de franquia, né, e depois falar um pouquinho juridicamente como é que funciona essa questão de repasse, Sim. por favor. Eu acho que uma questão muito importante que a gente tem que pensar a respeito da COF é que, essencialmente, ela tem que ser transparente. Então, assim, há uma legislação, que é a Lei de Franquias, né, hoje no Brasil, que regulamenta isso. Existem ali todos os itens que não podem faltar numa circular de oferta de franquia, mas, além de constarem todos esses itens, é muito importante que o franqueado tenha, né, o candidato, no caso, tenha, o entendimento a respeito desse documento. Então, assim, idealmente tem que ser um documento ali com a linguagem simples, né, que além de cumprir os requisitos legais, deixe claro também para os candidatos, eh, como é o negócio, né, o que é o negócio, a história do negócio. Então, por exemplo, aqui na Marca da Paz hoje a gente, se deparou com uma história tão interessante, né, a respeito do surgimento da empresa. Então, essas informações, isso é importante constar na COF, né, ali é a essência do negócio. Então, além de cumprir, né, de se preocupar em cumprir as formalidades legais, a franqueadora, ela precisa realmente deixar claro ali o que que é o negócio, o que que é esperado. E uma questão também muito importante, a COF, ela vai trazer ali estimativas, né, de faturamento. Perfeito. Ela vai fazer, esses elementos, o que é esperado, mas, o franqueado precisa entender que o negócio vai ser gerido por ele. Embora tenha esse suporte da franqueadora, embora tenha sido já um negócio testado, é o franqueado que vai estar à frente do negócio. Então, de fato, é o que a gente falou aqui. Ele precisa gostar de pessoas, aprender a administrar o negócio, Sim. né, a gerir enfim, porque o negócio vai ser ali capitaneado por ele no fim do dia, né. Embora tenha aí todo esse know-how que está sendo transmitido, né, no momento aí da venda da franquia e muito importante também que essa, transferência do know-how ocorra, a partir desses treinamentos, né, que a gente comentou aqui. Então esse contato da franqueadora, essa importância esse interesse genuíno de passar Sim. o know-how, de fazer, né, com que o franqueado de fato entenda, né, a essência daquele negócio e também é muito importante o franqueado, eh fazer, assim, um juízo de valor se de fato ele está dentro daquele perfil, né. Porque há franquias e franquias. Existem franquias aí que admitem um sócio investidor, por exemplo. Sim. Em outros casos, necessariamente o franqueado vai precisar se envolver diretamente ali no negócio. Então será que ele tem essa disponibilidade, esse interesse, né. Uhum. Então são questões aí muito muito importantes para serem examinadas, com a COF. E o outro ponto aí que a gente conversou foi em relação a essa transferência, né, Mauro, Uhum. do negócio. Então o que que é importante comentar? Acho que pontos, assim, importantes para a gente se atentar em relação a isso. Normalmente e assim, geralmente é assim, a franqueadora, ela precisa ser envolvida nesse movimento, porque ela vai ter que aprovar aquele novo franqueado, Uhum. aquele candidato, né. Você Então, aquele candidato você não pode simplesmente vender para qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que seja aprovada pela franqueadora. Nós temos 2 pontas, né, nós temos o franqueado analisando a franqueadora, e nós temos a franqueadora analisando o franqueado. se houver a benção final, a aprovação final. A gente fala Exatamente. bastante nisso aqui, mas a gente, né, É. conta com essa aprovação no sentido de já entender o perfil, né, Sim. as diretrizes É. que norteia esse processo. E como a Uhum. senhora bem colocou, existem franquias e franquias. Sim. Sim. Tem franquias com público mais severo, Uhum. franquias internacionais, e enfim, aí a gente precisa adaptar. Aí, Uhum. entendendo ali qual que é o perfil comum de aprovação, a gente já faz uma pré-seleção. Sim. Não é que ele passou primeiro no nosso crivo, mas é Uhum. importante, porque senão a gente vai perder o trabalho Claro, todo. Se claro. nós errarmos no perfil, Uhum. perde todo mundo o tempo. E Exato. a gente não vai ocupar, por fim, também a franqueadora. Mas é uma preocupação recorrente nossa, é o perfil estar de acordo em todos os aspectos, até Uhum. Pessoal, eu vou relatar aqui um caso prático que que eu pude, participar, vamos dizer assim, que eram 2 sócias, né, uma franquia, de alimentação, lá do Flamboyant. E é uma empresa, renomada, né, não vou logicamente falar o nome para não expor, mas essas 2 sócias
fizeram um bom projeto, né, uma empresa de fora. Eu conheci depois para que a gente pudesse fazer alguma reformatação, né, e aí eu fui entender a história delas, né, da marca e das 2 sócias. Elas estavam extremamente temerosas de reiniciar. Por quê? Porque elas aprovaram uma franqueada, que não tinha a menor capacidade de gerir uma franquia. É aquele caso, o marido capitalizado comprou a franquia para ela. Ela foi a primeira franqueada. Então, ou seja, a franqueadora negligentemente não analisou o perfil, não, vislumbrou lá na frente o que poderia acontecer, né, simplesmente se atentou ao fato de que: "Olha, vendemos a nossa primeira franquia, vamos soltar foguete, está tudo certo", né. Depois elas se depararam com uma franqueada totalmente desajustada, né, com a empresa, né. Ou seja, ela não fazia gestão e alimentação tem que estar ali o tempo todo. Você está lidando com riscos sanitários, né, riscos alimentares, enfim, em shopping, então essas coisas são muito sérias, né. E aí, eu comento que ela errou na largada. Então, ou seja, ela não teve o assessoramento e o cuidado de escolher, principalmente no começo, e aí vai aqui uma sugestão para aqueles franqueadores iniciantes, principalmente as primeiras franquias, vocês precisam ter um crivo muito grande com relação a esses candidatos, a esses franqueados, porque errar na largada é muito perigoso mesmo. Você realmente chega num ponto, como elas chegaram, de não acreditar mais. Uma sócia queria, a outra não. "Não, não quero mexer mais com franquia", porque no final essa franqueada, ela moveu a ação contra a franqueadora. Quer dizer, ela não ia na loja, não fazia gestão, não performava e depois colocou a culpa na franqueadora. Aquela velha mística de dizer: "Olha, a franqueadora vai rodar sozinha, eu comprei a franquia, ela vai rodar", não roda sozinha, gente. Tem que ter gestão. E aí se você erra no primeiro candidato, então a sugestão, a dica é: analise muito bem esse candidato ou essa candidata, né. Ela precisa ter o perfil de fato para E poder às vezes a marca, estar né, naquela operação. não necessariamente tem que ser feito pelo fundador. Uhum. Tem que, justamente buscar esse assessoramento técnico, porque envolve uma série de características, tem a questão, psicológica Não, também. e assessoramento jurídico, doutora. Exato. Você pode falar muito bem agora, Sem dúvidas. porque tem franqueado que não busca assessoria jurídica para poder analisar Isso. FOF, contrato. Fala um pouquinho disso aí Exato. também. Então, assim, é muito importante que esses documentos eles sejam analisados por especialistas, né. E a gente tem ali não só a circular de oferta de franquia, como a gente tem o pré-contrato de franquia, e o próprio, contrato, né, de franquia em si, que vai ter ali, multas importantes relativas à confidencialidade, relativas à não concorrência, e isso precisa ficar muito claro para o Uhum. franqueado, né, exatamente para ele não incorrer em descumprimento aí, eventualmente, né, ser penalizado. E voltando ali naquele E tem uma ponto. questão muito do contrato em que está lá que o franqueador não promete que aquela unidade vai performar. Exatamente. Por quê? Porque depende muito Substancialmente, né, daquilo que o do franqueado, né, franqueado. exerce. E uma outra questão importante também quando a gente fala, sobre, repasse, né, de franquias, é que além de ser aprovado pela franqueadora, o franqueado ele vai aquele franqueado que vai fazer a transferência do negócio, ele precisa precificar o negócio dele. Sim, perfeito. Porque o negócio já está em funcionamento, então já tem colaboradores, já tem clientes, né, já E aí tem entra muito seu faturamento. trabalho de como Não, precificar isso, né. exatamente, Valuation É. exatamente. Então ali vai Fácil. ter um contrato ali, um Uhum. valuation, né, Sim. que é essencial e há critérios diferentes aí para Sim. fazer esse valuation. E assim, além desse contrato, né, desse negócio jurídico que vai ser a transferência, né, da franquia, além da celebração do negócio com a franqueadora, você tem que ver também, por exemplo, ali o ponto comercial. Será que aquele ponto, né, o locador daquele ponto vai aceitar as garantias que aquele novo franqueado vai É. vai oferecer? Então são várias frentes Sim. ali de negócio, são várias análises que precisam ser feitas, Uhum. esses contratos eles precisam ser todos ali
quase que simultâneos, né, vamos dizer assim. Tem um mais sensível, que é a sucessão Sim, trabalhista. exatamente, Ninguém atenta muito para isso, né? A exatamente, gente atenta bastante. claro. A gente Idealmente quer ver precisa. essa conduta do empresário repassante, a gente analisa Sim, bem essa questão ética dele, porque a gente também não pode entrar de gaiato nisso aí e claro. ficar lá, né, sofrendo junto com o franqueado, Tá. desavisadamente, pela conduta, às vezes, inescrupulosa, né, Sim. contratos que não serão renovados. Você já passou Sim. por isso? Chegar lá Uhum. na frente, não, tá tudo tranquilo. Você vai sentar com o shopping assim, ó, querido, essa máquina não será renovada aqui. Uhum. Sim, Sim, sim. Não tem verdade. nem a ver com questão cadastral, não. O shopping não quer mais aquela marca lá. E o cara vendendo. Talvez você pensou assim, ó, eu vou vender, e aí com o outro eles aceitam. Não, o Uhum. shopping já tinha feito a opção de que aquele player não fazia mais parte. Sim, sim. Então já não tem nada a ver com Sim. quem vai entrar. Então a gente fica É. muito atento. Hoje Sim, a gente investe um pouco nisso daí, já faz uma exato, sondagem antes no shopping, claro. se a franqueadora, se Já se antecipa, se né? a marca É. vai continuar, né, Uhum. há uma intenção do shopping de Sim, renovar, sim. né, esse já é o primeiro. E a franqueadora depois Então você, como intermediador, se você está analisando a questão do shopping, vai ter que conversar com a franqueadora, entender os instrumentos Exatamente. também, né? É o que a gente dentro dessa avaliação Uhum. do negócio, idealmente teria que ter também uma due diligence, né, que é uma Perfeito. auditoria Aham. naquele negócio, porque embora o franqueado que vai entrar no negócio, ele já vai ter, assim, uma visão melhor, né, quanto fatura naquele ponto, porque por mais que tudo isso conste na COF, aquilo ali é estimativa, então se você já tem um negócio em andamento, você já sabe quanto está faturando. Não, entender os passivos, se tem passivo fiscal, Exato. né? Apesar Trabalhista. de ter essa maior, digamos É. assim, previsibilidade, é muito importante saber exatamente isso, se tem passivo trabalhista, se tem passivo tributário, né, os contratos que foram celebrados ali naquela unidade. Então tudo isso, precisa fazer parte de uma avaliação, né, da Uhum. avaliação da empresa, que é onde a gente vai considerar isso o passivo também, certo? E o novo, né, o ingressante aí na rede, ele precisa ter essa visão, né, que ele realmente tem que fazer esse exercício para ele Sim. entender exatamente onde ele está entrando. Felizmente, assim, hoje é mais fácil, né, com as redes, a informação campeia mais facilmente. O franqueado hoje, dependendo do segmento, claro, que é, por exemplo, 40 unidades, é Uhum. fácil um pretendente ligar para algum outro franqueado e Sim. pedir informações. Mas o que vale dizer é o seguinte, as franqueadoras não permitem facilmente um repasse se o franqueado presidente tiver irregular, com débitos, Uhum. com algum movimento. Uhum. Então fica de qualquer maneira já previamente acertado que ele tem que estar alinhado com essa franqueadora dele, né? Uhum. Então, assim, hoje é mais fácil. Hoje Uhum. existem mais cuidados em relação a isso. O shopping também da mesma maneira, né? Então hoje você não consegue substituir nenhum inquilino lá, estando ele com algum tipo de problema lá, em qualquer ordem. E às vezes confunde-se muito com débito. Na questão de débito, a Aham. questão é dos retrofits que os shopping exigem. Você Uhum. sai do seu ninho ali, quem entrar tem que reformar todo o ninho, Ah, tá. Sim. do piso a Então já não é um investimento somente em comprar a franquia, é investimento de fazer o retrofit, né? No primeiro momento vem esse simplismo de que é só ter um Sim. cadastro, passa nessa. O problemático, por É. exemplo, em relação a Uhum. shopping, né, que aí envolve realmente essa questão de ressalvas em contratos e tudo mais. É porque existem intervenientes que interferem Uhum. muito no seu negócio que você está Sim. fazendo, né? Você tem o franqueador, você tem o locador, aí você tem os Uhum. aspectos trabalhistas, fiscais. Ah, mas aí eu troquei o CNPJ, Uhum. né? A gente sabe isso mesmo. Não é Sim. exatamente assim, né, continua no Não é mesmo assim, lugar, a mesma mesma atividade, coisa. então. Então, aí o Mas leigo tem essa impressão. Então, isso que a gente Uhum. tem que antecipar como intermediários, Sim. né? E esse papel a gente precisa também nos preservar enquanto intermediários, Uhum. porque depois pode imaginar que a gente foi pago para colocar em uma roubada, né? Sim. Assim, olha, eles contrataram a agência tal Uhum. para me aplicar algum tipo de desconforto contratual aqui.
a boneca de contrato, quem produz inicialmente somos nós, e a Uhum. gente recomenda as 2 partes que submetam ao crivo dos Uhum. advogados, Sim. de confiança, Uhum. Uhum. Sim. porque a gente precisa passar ali o pacto, né, a Uhum. leitura do pacto, para alguém de fora entender o que foi Sim. combinado ali, né. E o que a gente vê é que esses, franqueados, vocês não têm a mínima ideia, eles não lembram nem onde Uhum. eles guardaram essa cofre, onde eles guardaram o contrato, sabe. Uhum. Aham. Então eles sentam conosco e aí a gente já entende isso aí, né, que nós vamos ter que fazer um papel que deveria ser dele, do advogado dele, né, memorizar isso aí. Sim. A gente tem que catar esses documentos e tentar entender como é que tá essa relação dele jurídica com a marca, Com a com o marca. shopping. Eu tô falando assim, shopping só porque É. não Uhum. é um locador de rua também. Sim, Sim. 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 E aí, mas ainda tem uma questão de societária. Sim. Às vezes Isso já é muito importante. existe uma disputa Uhum. societária, uma cisão societária, não é Uhum. nem essa nulidade franqueada. Quando a gente conversou muito sobre as razões, né, que levam Sim. a uma pessoa. Inclusive o Eduardo deu o exemplo dele aqui, né, Eduardo, de um divórcio, né, Sim. São inúmeros. numa unidade, né. Conta um pouquinho aí, como é que tá sendo esse Não é desafio? Nós temos uma franqueada em Marabá, Uhum. que está passando por um processo Uhum. pessoal lá, de divórcio e tudo, Uhum. e também um processo que ela tem que passar por uma cirurgia, né. Aí ela nos procurou agora recente, para poder ajudar ela Sim. nessa fase de repasse e Uhum. tal. De transição mesmo, Inclusive né. ela tá mandando mensagem aqui agora, enquanto eu tô aqui no podcast, ela tá mandando. E nós estamos dando esse suporte lá, né, tipo assim, mesmo sem é algo novo para nós, assim, mas a gente Sim. tem auxiliado, tem ajudado, às vezes até, ignorando algumas cláusulas contratuais ali para poder Sim, ajudar ela, flexibilizar, flexibilizando, né, que é uma questão muito importante, né. para deixar Acolher, né, pra deixar isso um pouco mais confortável, né, então Justamente, né. Porque o interesse da franqueadora é não ter esse tipo de problema, né. melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Agora pode não Pare, né, sim, que ninguém morra, mas mas Não é assim que funciona, né, na vida real. mas esses são os acasos, isso pode acontecer, claro, mas assim, eu acredito que a franqueadora tem que se ater a um processo muito bem cuidadoso desde o início, né, de ter essa preocupação de analisar bem o candidato, né. Mesmo analisando bem, pode ser que lá na frente não dê certo, isso é uma questão mesmo que a gente vai descobrir no futuro, mas a partir do momento que eu me responsabilizo internamente de entrevistar bem, de colher todas as informações, documentos, né, tem franqueadora aí, a gente sabe as grandes, né, as que já são renomadas, elas pedem certidão negativa, elas pedem um extrato, aí você está falando que você tem 200.000 de capital de giro, onde é que está? Você tem que mostrar o extrato da conta de investimento que está esse valor, né, e de repente ela até pede uma assim: "Vamos criar uma conta chamada conta escrow, né, Uhum. que é uma conta de garantia, que para ele não mexer nesse valor, porque tá lá na estimativa que ele vai precisar desse capital de giro num determinado momento até chegar numa maturidade, num ponto de equilíbrio, né. uhum. eles chegam tem cláusulas que a reserva de domínio da marca, Da marca. do local. E Justamente. aí, tem um paradoxo aqui, o contrato de locação é em meu nome, as suas avais são meus, a Aham. reserva Uhum. de domínio da franqueadora. Então, mas é Uhum. um contrato reunido, se discute isso lá, mas se você quiser entrar, você teria que assinar. Uhum. A gente percebe ali o quão leonino é são essas cláusulas. Sim. Mas é um absurdo você pensar que você tem lá em tese, né, uma relativa garantia de que aquele ponto é teu, você pagou por ele, Uhum. e aí de repente a franqueadora fala assim: "Não tenho mais contrato contigo, aquele ponto lá é meu, eu Uhum. vou te remunerar aqui, depreciados os equipamentos". Sim. E a gente lê isso aqui e fala assim: "Como que isso passa, hein?". Ninguém fala nada, mas se você falar, você não entra. Hum. Então, infelizmente, a Uhum. gente se depara com situações absurdas. Eu acho absurdo. É. Mas Seu eu sempre falo o seguinte, que franquia, o negócio é seu, porém não é tão seu. é seu, É não uma é seu. é uma autonomia parcial, né, Eduardo, porque é o seguinte, Domínio tem você não tem domínio da marca, você tem o direito de uso, você não tem propriedade da marca, você não tem propriedade intelectual sobre nada ali. Você é de fato um executor, então o negócio é seu, mas não é. É sempre uma autonomia parcial. Então é muito importante que o você está. então é muito importante que o candidato, antes de procurar uma franquia, saiba exatamente que o negócio não vai ser todo dele, né.
que ele não vai poder fazer o que ele quer. E aí Franqueadoras realmente já são extremamente cooperativas, são responsáveis. mas eu acredito, né, Eduardo, aí você vai entender o que a gente tá falando. A franqueadora só fica grande quando tem responsabilidade. Exatamente. Você só chegou aos 40, vai estar chegando aos 40 e vai chegar a 100 e vai chegar a 200, já está internacionalizando, porque existe responsabilidade, né? Comenta um pouquinho sobre esses desafios aí que você Não, tem, o pra gente poder que encerrar. o que eu sempre falo com o time, com tudo, eu falo: "Ó, pra mim o contrato é o de menos, pra mim a COF, ela é Uhum. importante, mas pra gente estar Uhum. respaldado na lei. Sim, Sim. Você pode ter certeza que eu vou lutar pelo seu negócio como se ele fosse meu. perfeito. Então, Uhum. qualquer problema que você enfrentar, o que eu puder mandar de consultor, de treinamento, de tudo, de suporte, eu vou fazer, porque é a minha marca que tá lá, né. Uhum. Então, todo mundo, eu tenho essa cultura de ajudar. De fato, essas reuniões que eu faço de suporte e treinamento, é preocupado com o negócio da Claro, pessoa, é. né. Sim. Então, se tem alguma área que no nosso negócio nós temos 5 fontes de faturamento, né, Uhum. então se tem alguma área que a pessoa não está atacando ali, que ele pode atacar, que ele pode entrar e aproveitar disso, eu dou o suporte, eu ajudo, né. Então hoje a minha franquia, ela além de vender varejo, ela vende online, ela vende atacado, ela vende em eventos e ela vende personalizado também. Então Maravilha, maravilha. então ela tem muitas formas Muitas dela fontes de captar. receita aí. Uhum. Bacana. Porque hoje, até esse dado foi o Luciano que fez. Eh das cidades que o Brasil tem, eu só entro em menos de 5% por conta da capacidade que a cidade tem para poder absorver uma franquia. É. Uhum. Então, eu tenho muito mais cidades que não E comportam é uma franquia franquia. personificada, né. Exato. Ela atende um público muito Muito específico, né, que é o público cristão, que é o evangélico, né. Exatamente. Então, o que que eu percebi? Eu falei: "Cara, eu tenho 95% das cidades do Brasil que não comportam a franquia Sim. e só 5% que comportam". É. Então o que que eu defini? Eu falei: "Cara, eu vou abrir pontos de revendas, mas que seja através das franquias". Então, tipo assim, Perfeito, tem perfeito. uma cidade, um exemplo aqui, tem Uhum. Goiânia, tem Trindade do lado. Uhum. Talvez Trindade é uma cidade que não comporta, mas talvez cabe um revendedor ali, e essa Uhum. franquia pode ter esse revendedor, né, então agrega para ele, agrega para nós e a gente consegue uma É pensar expansão estrategicamente no negócio, né. muito melhor. Então Capilaridade, né? exatamente. Então, Maravilha. quando eu vejo que a pessoa não está ali, eu É. entro ali na cidade dele, eu pesquiso as cidades do lado, eu pesquiso os negócios, falei: "Ó, o que que você acha da gente trabalhar, fazer um trabalho para achar revendedores aqui nessas Uhum. regiões?" De inteligência, né, boa. Exatamente. Porque às vezes o franqueado está muito ocupado ali no dia a dia, no Sim. balcão, vamos dizer assim, né, Aham. e ele não está muito antenado, Ligado Uhum. né, no raio ali, Uhum. no DNA ali do Exatamente. Então da população, né. Sim. a minha preocupação sempre é essa, né, eu falo: "Cara, independente se ele está fazendo ou não, ou se está avançando ou não, a marca é minha", né. Sim. Então, até no sentido de repasse. Então pode ser que essa pessoa não seja a pessoa ideal, por algum motivo ele passou no crivo ali, Uhum. e tal, mas se eu construo uma marca forte, eventualmente eu coloco uma nova pessoa ali Sim. e a marca continua, né, não Tem necessariamente. franqueados que eles passam a ser limitadores da expansão, né. Uhum. Vai lá Uhum. e quer falar: "Olha, você está com território aí, e eu preciso de mais lojas ali também, né, Aham. mano". "Não, mas eu não tô afim". Aí ele passa a obstacular a expansão. Sim. Às vezes essa peça precisa ser movida Aham. Uhum. por estratégia, não é nem, né, por Sim, descaso. é. E fala: "Meu amigo, é o seguinte, 6 meses aqui você não abriu a segunda, a terceira loja, você precisa dar licença, né". Eu acho que a Uhum. franqueadora também não pode ficar travada Uhum. para a expansão do negócio, né. Então a gente Exatamente. tem que analisar também quando esse franqueado chegou no momento que ele se autolimitou, está se Sim. sabotando, né, Uhum. e a franqueadora precisa ter esse sangue frio de falar: "Meu amigo, foi bom até aqui, né, Sim. vamos partir para outra aí, você expande". Outra cultura que eu implanto isso já no time comercial de venda de franquia, que todo mundo, se eu ligar para eles e falar assim: "Qual que é a maior regra do negócio?" Falou: "Ó, ter o máximo de franquia com o menor número de franqueados". Então Maravilha. Multifranqueado. então, tipo assim, o meu objetivo
não é ter um monte de franqueado, é ter um monte de loja, né. Então, Sim. se eu consigo fazer isso através de poucos franqueados, isso é o melhor dos cenários, né. Então, tipo assim, é Os menos. eles já estão nesse caminho há muito tempo, né. Aham. Adaptação, então, Sim. a tendência dele tem mais franqueados, É. né. Várias unidades com um grupo só. A gente tem casos, por exemplo, de franqueados do Boticário, um franqueado, um grupo, por exemplo, se eu não me engano, são mais de 90 franquias, mais de 90 unidades que o franqueado tem. Ele construiu a rede dele por baixo do guarda-chuva da franqueadora, entendeu? A gente tem o próprio McDonald's, que na entrevista que eu vi recentemente do CEO, ele fala que 400 das 2.000 e tantas franquias são próprias. Então, ou seja, né, eles mesmos estão ali empreendendo também, né. Não é só tem, claro, E reduz né. aí a complexidade do aculturamento, né, É, do justamente. do franqueado. Então tá bom, olha, É isso. estamos encerrando, por mim ficava aqui à tarde, o dia inteiro para poder conversar, porque tem tanta coisa, né, pra gente poder falar, mas agradeço muito a presença de vocês, né, nesse primeiro episódio que vai ficar marcado, né, a emoção minha particular é grande, a do Mauro também aí como coprodutor, coautor também eu sei que é grande, uma satisfação grande, né. Muito produtivo, espero que a gente, né, possa ter atendido os anseios aí, primeiro de uma série, vão vir muito mais episódios aí da Go Up Franchise, né. Eu não me apresentei no começo, porque a importância maior estava aqui na mesa e não eu, né, mas agora eu aproveito para me apresentar. Eu sou Luciano Souza, sou consultor estratégico, consultor de franquias, proprietário da Up Consultoria e Franchising, né. Já estou aí no mercado de franquia já tem 13 anos, então não comecei ontem, né. Então trago aí um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha bagagem, né, e vocês colaboraram muito com as experiências de vocês, então foi uma troca muito rica aqui, né, a gente aprende muito, né, não é só ensinar, nosso objetivo aqui é ensinar os nossos telespectadores, né, as pessoas que estão do outro lado, a escolher bem a franquia, né, a entender a vocação, a franqueadora ter responsabilidade, né, junto com o seu franqueado, porque ele é seu parceiro, é estabelecer a relação ganha-ganha, que a premissa do franchising é levar benesses, né, fazer com que a rede prospere, fazer primeiro que o franqueado prospere. Se ele estiver feliz, ele vai comprar mais uma franquia, ele vai comprar 2, vai se tornar um multifranqueado. Então esse objetivo seu e essa meta, ela só vai se concretizar fazendo aquilo que você está fazendo, que é realmente dando oportunidade para o meu franqueado ou para o seu franqueado, ganhar dinheiro de fato. Porque se não tiver ganhando dinheiro, vamos falar aqui nu e cru, né, se não tiver ganhando dinheiro, não vai ficar, às vezes você tem o melhor suporte, você é um cara atencioso, você tem reunião, periódica, você pega na mão dele, mas ele não tá, né, ele tá enxugando gelo, e isso não vai funcionar para ele, né. Então tem que ter aí uma, tudo tem que andar em conformidade, em consonância, né. A franqueadora fazendo o papel dela, o franqueado entendendo que ele tem que gerir o negócio dele, é ele que tem que estar lá dentro, é ele que tem que estar no dia a dia, é ele que tem que treinar o colaborador, ele que tem que entender se o colaborador tá trabalhando, se está performando, se está executando a as atividades ou não, né. Então se cada um tiver a responsabilidade, entender a responsabilidade de cada parte, a coisa funciona bem, a franquia prospera, a franqueadora prospera junto, né. Então, é deixar esse recado aí para todos de que realmente essa esse casamento precisa ser muito bem consolidado desde o início, né, porque senão a separação ela vem rápida, o divórcio vem rápido, e na verdade quando você assina esse contrato, vamos dizer assim, né, que realmente assina, mas é uma parceria longeva que você precisa ter com o seu franqueado e o franqueado com a franqueadora, né. Então é isso, obrigado a todos e a gente no próximo episódio, a gente vai discutir novos assuntos e novos temas muito importantes para vocês. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado a vocês.